E nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente vai estar fazendo a reflexão de uma forma diferente. Primeiro, a gente vai estar fazendo anúncio e propaganda de um trabalho que é efetuado, né, na maioria das congregações cristãs, assim, de forma tradicional, né? E ao mesmo tempo que a gente vai estar fazendo essa propaganda, a gente também vai fazer um incentivo. Que tipo de incentivo é esse? Primeiro, do que a gente vai estar falando? Escola Bíblica Dominical, né? Trabalho que é efetuado na grande parte das congregações cristãs, né? E é muito importante para o nosso relevo, para o nosso crescimento, né? Que trabalho de escola bíblica dominical. E qual é a vantagem de você participar de um trabalho de escola bíblica dominical? De você estar participando de um culto, por exemplo. Quando você está participando de um culto, que o pregador e a pregadora está se expressando, fica muito complicado de você interromper a pregação para tirar uma dúvida e fazer uma pergunta. Já na escola bíblica dominical, não. Você está ali diante do professor, da professora. É aquele momento que você tira, você leva o seu material, sua Bíblia, sua revista de escola bíblica dominical, que faz parte do nosso currículo, né, da CPAD, mas dependendo aí do ministério que você está inserido, pode ser de outra editora, mas a gente vai estar fazendo uso de um material que é editado pela nossa casa publicadora das Assembleias de Deus. E é aquele momento que você levanta a sua mãozinha, né, e pergunta para o professor e para a professora, tirando aquela velha dúvida que você tem, né? E a gente queria também fazer um incentivo, no sentido de que você guardar o teu material. Olha essa revista aqui, ó. Ela é do 4º trimestre de 2019, do ano passado, né? Já passou, né? Mas é muito bacana, por quê? Porque às vezes é uma coisa que muitas pessoas fazem e não sabem que está jogando fora. É o quê? É a revista de escola bíblica dominical. Por quê? Porque, tipo assim, vamos partir do pressuposto que você vai ser chamado ou chamada para trazer uma palavra, tendo como por base um livro do primeiro ou do segundo livro do profeta Samuel, vida de Davi, Samuel. Aí, ó, você já tem um material, você já tem um recurso, né? Material para você fazer uma pesquisa e elaborar o teu sermão, né? E a gente vai estar fazendo, só para tu ver como é bacana, e ajuda muito a questão do nosso pensamento, essa coisa de você guardar o teu material, né? A gente vai estar só fazendo um rápido comentário da introdução. E alguém pode estar dizendo, por que tu não usa a revista que está sendo utilizada agora, desse trimestre? Né? A gente está fazendo isso exatamente para isso, para mostrar como é importante você guardar esse material. Você é convidado para trazer... Se, por exemplo, essa revista aqui fosse uma revista de escatologia, Apocalipse, você já ia ter um material para pesquisar, para elaborar o teu sermão, né? Você ora, pede direção de Deus, mas também você tem que fazer a sua parte. Você também tem que dar uma estudada, uma pesquisada, né? Introdução da segunda lição. Vai ser a segunda lição. O nascimento de um líder profético em Israel. Essa lição aqui foi ministrada no dia 13 de outubro de 2019. Só na introdução para tu ver como é que é legal. Tem uns pensamentos aqui que são muito legais, ó. Na introdução, ó. Antes de aparecer, estou lendo aqui a introdução para tu ver como é legal. A gente fazendo um incentivo, essa coisa de você guardar o seu materialzinho, ó. Depois você pode utilizar para elaborar um pensamento, um sermão, um estudo, né? Antes de aparecer no cenário de Israel, Samuel já era consagrado diretamente ao Senhor. Primeiro livro do profeta Samuel 1:11. Aí daqui tu já tira um pensamento que é muito bacana, qual é? É que essa coisa de Samuel ser consagrado desde o ventre da sua mãe vai tornar ele igual a outros profetas, pregadores da Bíblia Sagrada. É muito parecido com, por exemplo, ó, Davi, lá no Salmo 139:16, ó, aqui você já vai ver uma semelhança entre Samuel e outros personagens da Bíblia. Salmo 139:16, por quê? Porque Samuel foi alguém que foi consagrado desde o ventre de sua mãe. Salmo 139, versículo 16, ó, como é legal isso aqui, ó. Salmo 139, versículo 16, que diz assim, ó. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Olha para tu ver como é que é legal, ó. Samuel, no que é concernente à sua chamada, foi parecido com o rei Davi, né? Nessa coisa de ser chamado desde o ventre de sua mãe. Outro personagem bíblico que tem uma chamada muito parecida com a de Samuel, o próprio profeta Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 15. Jeremias capítulo 1, versículo 15. Aí você vai juntando esses pensamentos, né? Você vai elaborando um pensamento muito legal, ó, tendo como por base algo que está presente no comentário da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Aí, ó, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Ó. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Muito legal isso aqui, ó. Outro personagem bíblico também que teve um chamado parecido com o de Samuel, no que é concernente, isso de Deus ter chamado ele desde o ventre de sua mãe.
Paulo, você vai encontrar isso lá em Gálatas capítulo 1, versículo 15. Carta de Paulo aos Gálatas capítulo 1, versículo 15. Olha como é legal isso aqui, ó. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou por sua graça. Olha para tu ver como é que é legal, ó. Já nesse comecinho da introdução aqui da nossa revistinha da Escola Bíblica Dominical, você já pode tirar o quê? Um pensamento muito legal, né? Que é o quê? A elaboração de um sermão, né? Legal demais. Outra coisa interessante aqui, ó, que o texto vai nos dizer, ó. Nesta lição, veremos que esse homem, Samuel, né, tinha tudo a seu favor para ser o que foi. Primeiramente, ele foi fruto de quê? De oração. Aí, para tu estar fazendo... De quem? De sua mãe, Ana, né? Aí, para tu estar montando esse pensamento aqui, tu tem que trazer à memória o que aconteceu com Samuel antes dele nascer. Foi o que aconteceu? O que fez com que Ana orasse? Aí tu fica assim, ó. Já dá para tu montar um pensamento. O que fez com que Ana orasse? Foi pressão psicológica. Pressão de quem? De Penina. As escrituras nos dizem que a rival de Ana era Penina. E ela ficava ali provocando. E Ana, pelo fato de ser estéril, não ter filhos, naquele momento ali, né? Não ter dado nenhum filho a Elcana, isso deixou com que Ana ficasse muito triste. Aí, porque pelo fato de Ana ter passado por toda aquela pressão psicológica, fez com que Ana fizesse o quê? Orasse. E a Bíblia nos diz o quê? Que por intermédio daquela oração, Ana teve Samuel. Aí daí tu já pode tirar um pensamento. O quê? Penina fez algo de ruim com Ana. Mas aquilo de ruim que aconteceu, que foi feito por Penina, provocou o quê? Provocou uma coisa boa. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aí, para tu ver como é legal, né? Outro ponto interessante aqui da lição, como é legal isso aqui, ó. Né? Primeiramente, ele foi fruto de oração. E quando a gente fala de oração, é muito bacana. Por quê? Porque quando a gente vai para o Novo Testamento, outro personagem bíblico que ele vai dar muita importância à questão da cobertura de oração é a pessoa de Paulo. Vamos ver aqui, ó. Efésios capítulo 6, versículo 18. Efésios 6, 18. Efésios capítulo 6, versículo 18 vai dizer o seguinte, ó. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, o versículo 19 do capítulo 6 de Efésios, e por mim, para que me seja dada, no abrir e fechar da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Paulo estava aqui pedindo, rogando orações, né, à igreja, para que Deus viesse o quê? A abrir as portas da ministração da palavra. Então você vai ver que tanto no Novo como no Velho Testamento, a Bíblia vai dar a entender que existe uma importância muito grande no que acontece de o quê? Você e eu estarmos sendo alvos de uma cobertura de oração. E outra coisa interessante que a gente vai estar vendo, o tempo passa rápido, né? Olha aqui na introdução, ó. Incentivando a você guardar o teu material. Isso aqui depois você pode utilizar. Outra coisa que é legal aqui, ó. Em seguida, passou por toda a sua juventude, sob a mentoria do sacerdote Eli, morando no santuário central. Veremos que Samuel era constante na casa do Senhor, e por isso foi grandemente abençoado. Então é legal, ó. Aí tu tem que ler o texto, né? O que é que o texto está dizendo? Que outra coisa que contribuiu para que Samuel viesse ter uma vida espiritual abençoada foi a questão da perseverança. Aí é muito legal, porque tanto Samuel como seu pai Elcana, eles foram pessoas que viveriam um período de escassez espiritual. O pessoal estava passando por uma crise muito grande. E o que é que a gente aprende com a perseverança de Samuel e com a perseverança de seu pai Elcana? E também com Ana, qual é? É que eles não se deixaram ser o quê? Influenciados por aquele período de frieza espiritual. Ou seja, mesmo naquela dificuldade toda, eles fizeram o quê? Eles foram perseverantes, né? Aí, isso aqui, ó, é só para tu ver, ó, como é legal você guardar o teu material da revistinha da Escola Bíblica Dominical. A gente só leu só uns trechozinhos mesmo, só para tá fazendo tanto uma propaganda desse trabalho que é tão importante, como também está incentivando a você, o meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a não estar se desfazendo do teu material, porque futuramente tu pode utilizar ele, viu? Para você elaborar um pensamento, um estudo e uma pregação. E que Deus em Cristo continue abençoando a nossa noite. Amém.